Olá! Bom, 3D Max é aberto, não importa qual a versão que você esteja usando, tá? Eu estou usando aqui uma versão que eu tenho instalada na minha máquina e vamos começar. Bom, a carinha do 3D Max, assim, para a gente começar, ele vem com esses 4 quadrantes, basicamente são as vistas, tá? E aí, a partir dessas vistas, a gente pode mudar para outras ou até mesmo ampliar uma única visão. Como que eu amplio para ter uma única visão? Para ter uma única visão de qualquer uma dessas vistas, basta clicar na vista que você quer, clicar nesse último botãozinho no canto inferior ao seu lado direito e você amplia para qualquer uma dessas vistas. Ou você volta para os 4 quadrantes ali, clicando no mesmo local. Atalho para isso, escolhe qualquer vista, Alt W. E aí você escolhe qualquer uma delas e você também pode modificar, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o atalho para modificar para essas vistas são os atalhos da palavra em inglês. Não indico que use o software em português, porque realmente é bem confuso, mas, por exemplo, quero trabalhar na vista de frente, né, frontal, atalho letra F. Quero trabalhar na vista lateral, atalho left, de lateral, ele muda. Perspectiva, atalho letra P, de perspectiva. Atalho de topo, letra T, de top. Basta você clicar aqui, a gente tem os atalhos, né? Ao longo das aulas você com certeza vai decorar. Existem algumas vistas que não têm atalho. E aí você vem, clica aqui e modifica para a sua vista desejada. Perspectiva, atalho letra P, a gente tem esse grid, né? Caso queira desabilitar ou caso ele não venha habilitado, é letra G o atalho. Esse grid, ele é muito similar, e os alunos confundem muito, qual a diferença de perspectiva para a vista de orthographic, né? Que é essa vista aqui que o atalho é a letra U. A vista de orthographic é que eu tenho as minhas paralelas, exatamente uma paralela à outra. Já na vista de perspectiva, eu tenho a distorção do olho humano, eu tenho a distorção de câmera, tá? Muitas vezes você vai optar por trabalhar em perspectiva ou na vista da tua orthographic, que é a letra U. Eu indico sempre que você aprenda a navegar, Alt W, modificar essas vistas, para que você vá criando repertório e principalmente vá se identificando com o programa também. P de perspectiva, como que a gente faz a órbita aqui? A órbita, a gente tem esse carinha aqui, onde eu posso orbitar o meu modelo. Eu também posso orbitar o meu modelo através do Alt, pressiona o scroll, que é aquela roldana do teu mouse, né? Você vai pressionar e vai orbitar o teu modelo. Orbitou, soltou o Alt, você, ao pressionar o teu scroll, você faz a Pan View, que é essa mãozinha para que você encaixe aí melhor a tua tela. Carol, perdi o meu grid, né? Sumiu. Como que eu aproximo? Atalho Z de zoom, né? Para reaproximar. O que eu indico? Sempre que você vier a criar algo, crie sempre aqui ao centro do grid, para que você não perca isso no espaço tridimensional. Então, Z de zoom, a gente aproxima. Alt, scroll, a gente orbita. Zoom, só o scroll para frente e para trás, pressionou, encaixou. Como que eu faço um zoom, que eu chamo de zoom fluido, né? Basta você selecionar o Ctrl, o Alt e pressionar também o scroll. Vai vir essa bolinha verde, a gente faz um zoom mais fluido. Vou soltar o Ctrl e o Alt e vou só no scroll. Repare como a gente tem um zoom mais facetado, tá? Então, essas são as premissas para a gente começar a trabalhar aqui no 3D Max. Carol, fiz besteira, sumiu tela e etc. Como que eu faço para resetar o software, né? Vai vir aqui no cantinho superior ao teu lado direito e vai clicar em Reset, tá? Caso você tenha feito aí alguma coisa, fechou o painel e por aí em diante. Bom, aqui ao meu lado esquerdo ficam os meus
painéis de camadas, né? E as camadas no software, no 3D Max, elas são divididas por tipo de objeto, digamos assim. Então, tem câmera, tem geometria, tem iluminação, várias, né? E aqui eu tenho um papelzinho, né? Uma folhinha onde eu digo Display All, ou seja, mostra tudo. Display None, ele vai ocultar e aí você escolhe, eu quero ver só as luzes, quero ver só a câmera. E você vai ligando aqui o que você deseja, tá? Vou deixar em All, para ficar todo mundo ali. Por enquanto a gente não tem nada. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender hoje são as primitivas básicas, né? Aqui no menu, eu tenho o menu de mais, que é o meu menu de Create. Create, eu crio alguma coisa. No menu ao lado, eu tenho um menu chamado Modify, ou seja, eu modifico. Então, no mais eu crio, ao lado ali eu modifico. Tá? E aqui eu tenho os meus objetos, que são objetos standards, ou seja, são os objetos básicos. Tá? Então, ao clicar aqui em Box, a gente pode criar uma caixa. Tá? Eu posso criar com um tamanho específico ou não. Eu vou criar livre para que a gente aprenda. Então, criando aqui, primeiro clique, né, eu tenho, segundo eu solto. Bom, como que eu vou mexer nesse objeto? Né? Quase que não sai. Para a gente mexer, eu tenho aqui o Move, eu tenho o Rotate e eu tenho o Scale, né, aqui na parte superior. A gente sempre precisa habilitar o que a gente chama de gizmo. Tá? Olha para o teu teclado agora. Você vai ver que W é o atalho do mover, E é o atalho da rotação, R é o atalho do Scale. E essas teclas elas ficam sequenciadas dentro do seu teclado. Tá? Então, Move, W, a gente move. E eu vou mover para onde? Para onde eu quiser. Tá? Aqui embaixo eu tenho X, Y e Z. Isso significa que é manter o objeto no zero. Zero, zero. Pronto? Só para a gente aprender que a gente pode colocar um objeto no zero. E eu posso mover, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para onde eu quiser. Assim como eu posso rotacionar também para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para onde eu quiser. Ctrl Z, como tudo na vida, funciona aqui, só não funciona na nossa vida. Bom, Ctrl Z, voltei atrás. E o Scale, eu também escalono, tá? Ctrl Z, W. Bom, temos aí a nossa primeira primitiva, né? Nosso primeiro objeto básico. Aqui ao lado eu vou criar uma esfera. Esfera, a W, ativou o mover. E aí vai colocando ali. Vamos colocar vários. Vamos colocar um cone. Aqui. Pronto. W. Cilindro. Criou, aperta W. A Torus eu chamo de rosquinha donuts, carinhosamente de donuts. Donuts, W. Tá bom, tá? Criamos aí 5 objetos básicos. E aí, o que eu quero falar agora? A gente tem esses objetos, mas a gente tem a malha desses objetos também, que é a estrutura, o esqueletinho desse objeto, né? Como que eu posso visualizar isso? Eu tenho o Default Shading, que é a base do objeto, né? E eu tenho a malha desse objeto, que é o meu Edged Faces, né? Que é a malha, cada um tem um estilo diferente, eu posso aumentar ou reduzir essa malha. E eu tenho também o que a gente chama de wireframe, né? Que é visualizar a estrutura, o aramado desse objeto. Que o atalho para isso eu já vou falar, mas está aqui o wireframe, que é visualizar a estrutura. Os atalhos são F3, eu entro e saio do wireframe, e F4 eu ligo e desligo o estrutural. Então, Edged Faces, que é o meu F4, eu visualizo a cor do objeto. Isso não é textura, isso é só cor de visualização aqui na interface. E o F4 eu ligo e desligo isso. Tá? E o F3 eu visualizo aqui o estrutural do objeto e ligo e desligo no F3. Beleza? Bom, Alt e Scroll, vou orbitar aqui. Beleza? Orbitando. Como que eu posso selecionar esses objetos? Né? Para selecionar esses objetos, a gente vai vir aqui no painel superior, a gente tem alguns modelos de seleção. Né? Eu quero selecionar ele através, eu sempre deixo em retângulo, né? Eu acho mais prático para mim, mas fique sempre à vontade para testar a melhor forma para você. Então, retângulo, vou selecionar. Então, eu clico, ó, fora, perdão, e seleciono, tá? Clica,
e arrasta, beleza? Ou seleciona, segura o Ctrl e vai clicando nos demais. Segura o Ctrl e vai clicando nos objetos que você deseja selecionar. Ou, claro, a gente tem aqui a nossa área de camadas. Se a sua não tiver em camadas, vem aqui embaixo e clica em Layer Explorer, tá? E aí vai visualizar dessa maneira aqui. Eu posso chegar aqui e selecionar com o Shift. Aqui é com o Shift, tá? O que eu desejo. Clico no primeiro, Shift, o último. Ou, se você quer aleatório, segura o Ctrl e seleciona por aqui. É importante você aprender também a renomear os objetos. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui. Tem dois lugares, na realidade, 3 lugares que eu posso renomear o objeto. Um é clicando aqui uma vez, eu vou chamar de caixinha, por exemplo. Outro é selecionando o seu objeto, indo ali. E o outro é indo em Modify, onde a gente modifica, chamando de bolinha. Uma coisa que eu não indico, tá? É que a primitiva ela vem em qualquer cor, aleatória. Nesse início que você está aprendendo o programa, não deixa ela em vermelho, tá? Então, se porventura vier vermelho, você ou clica aqui no Name and Color, ou você vai entrar aqui em Modify, que modifica, e vai modificar essa cor para outra cor qualquer que não seja vermelho, né? Ou se for, por exemplo, um tom muito clarinho, né? Às vezes atrapalha a tua visibilidade. Você chega aqui e modifica o teu tom para o melhor para você, tá? Então, você já aprendeu agora a colocar os objetos básicos, você já aprendeu a renomear objetos, você já aprendeu Alt, orbitar objetos. Vamos aprender que cada um desses objetos tem suas particularidades, né? O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha, né? Alt e Scroll. Essa caixinha, criar, cria, modify, modifica. Essa caixinha eu tenho aqui alguns parâmetros, né? Outra coisa, não fica apertado não, ó. A sua provavelmente vai estar assim. Posiciona o teu mousezinho e abre, tá? Porque daqui a pouco o bicho vai pegar e vão ter outros menus ali. Chegando aqui, a gente tem essas particularidades que são da caixa, né? Que são do box. Então, eu posso aumentar o tamanho dele, largura, profundidade, altura. Eu posso aumentar a quantidade de segmentos. Tome cuidado com a quantidade de segmentos. Quanto mais segmentos, dependendo do que você for fazer, mais pesado vai ficar o objeto. Então, vou colocar aqui de propósito, tá? Vou botar 666, né? Que seria aumentar essa malha. Dica, número 7, tá? Do teu teclado normal, sem ser o alfanumérico, ele vai habilitar para você visualizar a tua quantidade de polis na tela, tá? E aí, habilitando ali a quantidade de polis, você visualiza ali se está leve, se está pesado e por aí em diante. Então, aqui a gente trabalha essas particularidades do objeto, ok? E cada um vai ter a sua. Então, a esfera, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o raio e vai ter a quantidade de segmentos. Quanto mais segmentos, mais redondinho vai ficar. Quanto menos segmentos, mais o quê? Mais facetado vai ficar, tá? Então, vou deixar ali, por padrão, né, por default, como a gente fala, vem 32 segmentos, ok? E aqui eu tenho hemisfério. O que significa hemisfério? O círculo tem quantos graus? 360, né? Hemisfério, eu posso cortar, né? Eu quero meio círculo. Posso cortar ali o meu hemisfério, tá? E aí você corta dizendo que quer meia bola, 0,5. Para colocar meia bola, 0,5, ok? Caso você queira, o 0 ali fica o círculo inteiro. Rosquinha Donuts, né? Eu tenho o raio externo e o raio interno, assim como eu posso também aumentar a quantidade de segmentos e a quantidade de lados, tá? E isso é importante que analisa aqui o poly, né? Quanto mais eu aumento, mais isso aqui aumenta também, tá? Então, isso era mais para informar a quantidade de segmentos, né, e as particularidades do objeto. Bom, vou deletar aqui,
Vou deixar só esse aqui por enquanto, tá? Vou voltar aqui para um em um. Bom, agora você vai aprender a copiar esse objeto, né? Tem duas maneiras da gente copiar, tá? Tem como a gente copiar como cópia e tem como a gente copiar como instância, né? O que seria uma cópia? Para copiar, duas maneiras. Ou você segura o Shift, mantém pressionado, venha sempre pelas setas, tá? Aprenda sempre a trabalhar com as setas. Encaixa a melhor vista aos seus olhos. Shift, arrasta aqui para o lado e você vai ter essa tela. Daí você vai dizer, eu quero uma cópia, eu quero uma instância, tá? Ou referência, que eu falo o que é isso no futuro. E o número de cópias que você quer. Eu quero uma só, tá? Eu vou mudar aqui a corzinha aqui para qualquer outra. Beleza? Qual é a diferença de cópia para instância? Tá? Cópia, se eu chego aqui e aumento, não modifica o roxinho. Tá? Instância vai modificar. Então, ó, Shift, arrasto para o lado e vou dizer que esse aqui agora é uma instância. E aí vou deixar os dois da mesma cor. Qualquer modificação que eu fizer, tá? Isso vai afetar ao outro. Dica: mover, rotacionar, tá? Movi, rotacionei esse aqui, escalei, por exemplo, você perde quando você escala a questão da instância. Se você chegar aqui e apertar a escala, que o atalho é a letra R, você perde. Você vai escalar só esse que está instanciado, mas ele vai considerar o tamanho dele, o tamanho que está ali aonde? Em Modify. Ele não considera esse novo tamanho. Eu sei que está maior, mas ele não entende isso através da escala. E ele não afeta o outro, entendeu? Então, mover, rotacionar e escalar não afeta a instância. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Então, o que afeta a instância? É somente o que você modifica de segmentos, de quantidade, de segmentos, de tamanho por aqui. E no futuro, quando a gente trabalhar no Editable Poly, você vai ver que também afeta quando está instanciado. Então, vou deixar aqui 5, 5, 5. E aí você vai ver que ele ficou totalmente instanciado em relação ao outro, a diferença de cópia, tá? Bom, dando continuidade ao que vocês precisam, Alt e Scroll, orbite o objeto. Orbitou o objeto, agora a gente tem o objeto aqui está em centímetros, né, Carol? No meu não está em centímetros, né? Como que eu faço para colocar em centímetros? Você vai vir aqui em customizar, né, customize, user interface e você vai mexer. Calma aí, não é ali não. Customize, Unit Setup. Estava no meu rosto e eu não vi. Unit Setup, que é a unidade de medidas, e vai colocar aqui metros e centímetros, ou milímetros, ou metros mesmo, que você preferir, eu trabalho em centímetros, ok? Customize, novamente, vem em preferências, né? O que eu costumo dizer aqui? É a quantidade de Ctrl Z, né? Então, coloca ali, normalmente por padrão, acho que vem menos, né? Eu já mexi aqui, mas coloca aí 500 Ctrl Z, que eu acho que é o máximo. Se eu for aumentar, ele vai para 500, é o máximo mesmo, tá? Então, você pode dar 500 vezes Ctrl Z aí no seu projeto. O que é importante também? Aqui, Ctrl Z. Outra coisa que é importante, o que significa auto backup? Tá? Auto backup significa que enquanto você estiver trabalhando, tá? Ele vai fazer o auto backup. De quanto em quanto tempo? De 5 em 5 minutos, tá? E aí ele vai travar e vai fazer salvar uma cópia de segurança. Aonde que isso vai parar, pequeno gafanhoto? Isso vai parar aqui, tá? Você vai chegar aqui no seu computador, documentos, vai ter uma pastinha lá com a versão do teu programa e vai ter uma pasta escrito Autoback, né? Outback não, Autoback. Autoback aí tá aqui, tá? Aí você reza, brincando, mas olha ali, hoje é dia 30, né? 30/10, às 10h49, agora eu tenho uma cópia aqui
do dia 30/10, de 10h46. Tá? Então, se porventura fechar, que vai acontecer, às 10h46 você tem ali uma cópia para recuperar, tá bom? Bom, ainda nesse local, o que eu preciso falar com você? Viewport, aqui é a placa de vídeo, tá? Dentro de Viewport, geral, quantidade, files, tá? Aqui você tem como modificar também, eu costumo deixar lá mesmo, tá? Mas você tem como modificar, inclusive, o local que ele vai fazer esse autoback. Eu indico que você mantenha ele lá aonde ele está, tá? Não mexa. E outra coisa que você pode fazer é o Incremention Save. O que significa Incremention Save? Significa que, se eu habilitar isso aqui, tá? Eu particularmente não gosto. Toda vez que você salvar o projeto, ele salva uma cópia, beleza. Salvei hoje teste 01. E toda vez que você der um Ctrl S, ele vai salvar versão 2, 3. E no final do dia você vai ter umas 50 cópias. O que eu costumo dizer? Deleta todas e deixa as duas últimas, tá? É sempre importante que você nunca tenha uma única cópia do seu projeto, porque arquivos corrompem, acontece, e aí você pode perder tudo, tá bom? Então, mantenha lá em mais de uma cópia. Caso você goste de deixar Incremention Save, deixe, tá bom? Eu, particularmente, não gosto, eu deixo só aqui o backup, para mim tá tudo ok. Para salvar, basta você clicar aqui em File, Save As, escolher uma pastinha no seu computador, né? Indico que você mantenha teu computador sempre organizado, tá? Então, vou chegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, faculdade. Pronto, aula 01, tá ali. Salvar. E aí, de tempos em tempos, eu vou dando Ctrl S. E se eu fizer ao longo do meu dia algo que seja muito importante, eu salvo uma outra cópia para eu ter ali uma cópia também de segurança. Bom, cheguei aqui em um momento que eu tenho um hiato, né? Eu parei aqui no tempo, tá? O que significa isso? Que eu criei umas primitivas aqui que são básicas, né? E aí, faço o que com isso? Né? E aí a gente começa a entrar em uma outra fase, que é a fase chamada Editable Poly, né? De editar quem? O polígono. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem um objeto aqui, né? Pode acontecer de você apertar um atalho, que eu não me recordo, inclusive, que você vai entrar aqui, ó. Com esse atalho, vai aparecer o gizmo dessa maneira. E você vai mexer e nada vai acontecer, tá? Se isso acontecer, é porque você entrou aqui dentro de hierarquia e habilitou esse objeto. E aí você deixa aqui Center, para ficar no centro do objeto, e desliga esse carinha. E aí volta lá para o menu, ou Modify, ou o menu de criar, tá? Para que você não tenha problemas com isso, eu gosto de informar. Bom, esse objeto agora, a gente vai transformar esse objeto em um objeto editável. Como que eu transformo? Clica com o botão direito, converter em Editable Poly, editar polígono. Okay? Quando eu entro aqui, por isso que eu falei que teriam vários botõezinhos novos, tá? Quando eu entro aqui, eu entro na maneira, né, de como que eu posso editar esse polígono. Eu posso editar esse polígono através do Vertex, que vai habilitar aqui os pontos. Eu posso através das edges, que vai mexer nas linhas, ó, nas linhas. Eu posso através do border. O border, ele só fica habilitado se a gente tem um buraco, tá? Já já eu vou fazer um buraco de propósito. Eu tenho o polígono, por isso que eu falei para você não trabalhar com o vermelho,
porque a própria seleção é vermelha. Dica, se o seu não fica vermelho, o atalho é F2, tá? Que aí você habilita e desabilita. Eu prefiro visualizar assim, acho mais didático. E eu tenho o element, que é o elemento como um todo. Dependendo do que você for fazer, é interessante você selecionar o elemento como um todo. Vamos seguir em polígono. Eu vou deletar esse polígono. E aí, como tem um buraco, ó, caixa vazia lá dentro. Ó, Alt, Scroll, não tem nada acontecendo lá dentro, tá? Como eu tenho um buraco agora, eu posso acessar o meu border, né? E como que eu posso fechar? Para fechar, é aqui o Cap. Cada modo de seleção terão as suas particularidades, tá? Então, quero fechar esse buraco, vou ali, Cap, para voltar a ser o que era antes. Bom, foi aqui, fizemos um buraco, entendemos, né, como selecionar esses parâmetros. O atalho para isso aqui é 1, 2, 3, 4 e 5 do seu teclado normal, sem ser o alfanumérico, tá? Caso, eu quero, por exemplo, ir para a minha Edge, aperta número 2, e aí você vai para a Edge, tá? E assim por diante. Carol, como que eu faço agora? Alt, Scroll, vamos orbitar, para colocar uma linha aqui no meio, né? Como que você deseja essa linha? Eu desejo que essa linha circule todo o meu objeto, tá? Para circular todo o objeto, eu tenho uma seleção que se chama, peguei até meu anel aqui, se chama Ring de anel, tá? Essa seleção, Ring, faz uma seleção ao redor do objeto. Para que eu faça isso, eu preciso ter uma única edge, tá? Então, em uma edge, eu vou selecionar clicando em Ring, ok? E aí eu faço uma seleção ao entorno. E para que eu faça uma linha ali no meio, eu tenho que dar uma conexão. Então, eu vou lá na caixinha do Connect, eu posso ir por ali, ou posso clicar no botão direito do mouse e vir aqui em Connect. E ali em Connect, eu vou... Carol, cliquei fora sem querer. Vem aqui de novo, clica no Ring, ou o atalho do Ring. Deixa eu ver se está funcionando aqui no meu, que às vezes pega o atalho da placa de vídeo, tá? Atalho W é o Alt R. Só que como eu troquei de teclado, eu não configurei, mas o atalho para o Ring é o Alt R. Mas como não está funcionando, eu vou ali direto, tá? E aí ele volta a aparecer aquela linha ali. Eu tenho como adicionar mais de uma linha, tá? Eu tenho como separar a distância ou chegar todo mundo para um lado ou todo mundo para o outro, ok? Então, vamos deixar aqui 0 e 0. E aí você aplica. Para aplicar, basta clicar em aplicar. Caso você queira cancelar, é o X. E caso você queira aplicar e adicionar mais ainda, aí é o mais, tá? Vou aplicar. Bom, aqui eu adicionei novas linhas, né? Caso você queira selecionar uma só e apagar, ó, clica nela 2 vezes rápido, ó, e ela faz a seleção do teu loop. Então, com o Ring, eu faço a minha seleção para criar uma conexão. E se eu quiser selecionar essa linha toda, clico 2 vezes que ela vai selecionar, ó, toda a minha linha. A partir de um momento, esse grid vai te atrapalhar. Então, desliga ele, G de grid, você liga e desliga. Beleza? E aí tá aí. Para apagar essa linha que eu fiz, basta você clicar em Ctrl Backspace. Apaga. Eu indico você ir pelo Ctrl Backspace. Por quê? Carol, mas eu vi que tem um remove ali, né? Bem, tem. Só que quando você remove a linha, ele mantém mantém todos os seus vértices, né? Então, você teria que chegar aqui, selecionar. Ó, posso fazer isso aqui numa boa. F3, vamos lá. Você visualiza a sua seleção, mas aqui embaixo, ó, você vai visualizar, selecionei 4 vértices. E aí, chego aqui e clico em remover. E aí, remove. Qual é a vantagem de naquele atalho mágico que eu falei? É que quando eu seleciono, agora em vez de dar 2 cliques rápidos, ó, você pode vir em loop,
Que aí ele vai, Alt, aprende a orbitar, Alt, Scroll, orbita tudo, e Ctrl, Backspace, que é a tecla de apagar texto. Pronto. Se você for lá em Vertex, não vai ter nada mais, tá? Então, essa é a vantagem. Carol, por que eu tenho que aprender isso que você está falando? Porque se você não aprende isso, a gente não consegue evoluir, tá? Ring, ele vai selecionar linhas em um mesmo anel de seleção. Loop, ele seleciona a mesma linha em continuidade, tá? Então, essa é a diferença de ring para loop. Ok? Ctrl, Backspace. Bom, voltei o objeto como ele era antes. Carol, tem diferença do Max para o SketchUp? Tem, muitas, tá? Vão existir coisas que o Sketch vai ser muito mais fácil e vão existir coisas que o 3D Max vai ser muito mais prático, tá? Tem muita particularidade aí para acontecer. Por exemplo, o Max, se você quiser fazer um corte de uma porta, por exemplo, você tem que fazer todas as linhas. A gente não consegue desenhar um retângulo dentro do outro. Por quê? Porque ele entende que esse objeto é esse objeto. Então, eu quero trabalhar nesse objeto. Eu estou nesse Edit Poly. Se eu criar uma, vamos lá na criação, aperta a letra G para você ver que está ali, o grid. Se eu criar uma outra caixinha, aperta mover, W. Criei uma outra caixinha, esse Edit Poly, agora, clica com o botão direito e converte em Poly. Vai ser dessa caixinha aqui, tá? Eu não consigo desenhar uma caixinha dentro da outra e cortar dentro do 3D Max. Eu consigo juntar uma na outra? Consegue. É só clicar e attach. Attach a gente atacha. W. E aí, se você for movimentar, vai movimentar as duas. Mas e se eu quiser fazer um corte ali? Como que eu posso fazer? Aí eu tenho que pegar a minha linha, minha edge, seguro Ctrl. Vou fazer um corte para pegar só aqui, tá? Não quero em loop. Eu vou clicar aqui com o botão direito, Connect. Botar duas linhas, tá? Estou fazendo nada com medida, bom? E pronto. E aí eu vou selecionar essas duas linhas agora. Clica com o botão direito. Para selecionar mais de uma linha, seleciona uma, Ctrl, seleciona outra. Tá? Eu tenho aqui ó, duas edges selecionadas, ou seja, duas linhas selecionadas. Clica com o botão direito, caixinha lá do Connect, porque eu quero criar uma linha só. Beleza? Criei uma linha. Bom, eu tenho aqui, agora, posso movimentar aqui para cima, tá? Não vou movimentar para o lado, porque senão vou estragar meu modelo. Mas eu tenho aqui agora o que pode ser um corte, né, para minha porta, ou eu posso fazer um volume, né, que a gente chama de extrude, né, de extrudar o modelo, né? Então vou chegar aqui e vou dar um extrude, que seria isso aqui, de extrudar o modelo para frente. Então primeiro, ou para frente ou para dentro, posso chegar isso aqui e empurrar ali para dentro. Cuidado só que vai dar o quê? Coplanaridade de faces. O que é isso? Esse nome bonito? É uma face em cima da outra, né? Por quê? Porque aqui, ó, Alt, Scroll, eu tenho essa face grande. Então, vou deletar ela por enquanto para não ficar aparecendo aquele defeito. Isso também acontece no SketchUp, tá? Uma face em cima da outra, quando vai para o render, fica um defeito no render. Então, não deve deixar faces coplanares, né? Uma em cima da outra ali. Bom, e esse volume você pode botar para dentro, para fora, né? E esse foi o extrude, ok? Vou fazer um bicho esquisito aqui. Extrude, aqui, apply. Aqui, extrude, apply. Atalho do extrude, Shift E. Aí vai vir para cá. Shift E, Shift E. Ah, não quero mais brincar. W. Aí para de brincar, tá? Isso aqui só foi para ensinar mesmo a fazer o extrude, ok? Bom, já deu para entender que para fazer um corte não é uma coisa muito simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças dentro do Max.
E aí vamos lá. Vou deletar essas coisas aqui. Além de tudo isso que a gente viu aqui, a gente tem uma outra coisa que chama modificadores, tá? E o que o modificador faz? A gente tem o criar, a gente tem o modify, e o modify tem um modificador, uma lista de modificadores. E a gente modifica o objeto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o edit poly, aonde você acabou de ver que a gente tem o edit poly através de converter para poly. Mas eu também tenho a opção, né, de chegar aqui no meu modifier list e colocar um modificador de edit poly, tá? O que são essas caixinhas aqui? Eu costumo falar que são os modificadores que você conhece, né? Eu gosto de colocar isso aqui e ir explicando aos meus alunos que são os principais modificadores que ele está conhecendo ali naquela semana, ou principalmente são os que eu mais uso. Para colocar, você vai clicar aqui com o botão direito e vai clicar em Show, que é visualizar botões, Show Buttons. E depois você vai clicar no mesmo local, configurar botões, né? Então, qual que eu quero apresentar a você agora? É o Edit Poly. Então, vem na lista, aperta a letra E. Até você achar o Edit Poly, chega aqui em cima de qualquer um e joga em cima. Depois dá OK. Tá? Qual é a vantagem de colocar o Edit Poly por aqui? A vantagem é, fiz besteira? Cheguei aqui, por exemplo, movimentei o meu objeto e entortei ele de propósito, tá bom? Entortei de propósito, fiz besteira. Isso vai estar no modificador. Se você chegar aqui, você pode apagar, tá? Então, a maior vantagem de utilizar através de modificadores é isso. É porque a gente vai adicionando, tem os mesmos parâmetros e, ao adicionar, se você errar, você tem, digamos que, a possibilidade de deletar um modificador. Nesse caso do Edit Poly, tá bom? E outros também, obviamente. Então, aqui, o Edit Poly vai ter todos aqueles parâmetros que eu acabei de explicar no outro, tá? Normal, mesma coisa. A diferença é que aqui, digamos que é não destrutivo, ou seja, eu posso chegar aqui e desligar, o objeto vai voltar a ser como ele era antes, tá? Vamos lá, Edit Poly, é isso. Quero apresentar outro modificador para você, chamado chamfer, tá? Também tem o chamfer aqui dentro do Edit Poly. O que significa chanfrar o objeto? Olha na mesa da tua casa ou nos seus móveis, você vai reparar, por exemplo, que ele não tem o que a gente chama de quina viva, né? Ele tem um pequeno abaulado na quina, né? Isso significa o quê? Esse abaulado, que tem mais de uma linha ali. Em termos de render, quando eu faço o chamfer, a luz bate ali e fica mais bonito, mais suave, tá? Não fica aquela coisa dura, né? Fica um acabamento melhor. Então, aqui eu tenho a opção de fazer isso dentro do Edit Poly, colocando ali a caixinha do chamfer, significa que eu tenho settings, né? Setagens. E eu cliquei ali, eu vou ter a opção de chanfrar, que é exatamente isso aqui, tá? E aumento aqui o chamfer e vai ter uma qualidade melhor. Por quê? Porque eu botei 2 segmentos, tá? Então, eu tenho essa opção, desliga o poly sempre para você sair do objeto. Vou dar um Ctrl Z, tá? Eu tenho essa opção de colocar direto no Edit Poly, seja ele dentro do modificador, ou seja o Edit Poly, clicou com o botão direito, converteu, tá? O chamfer vai estar lá, igual, porque é igual esse aqui. E eu posso colocar o chamfer através de modificar, né? Quer colocar o chamfer? Ó, vem aqui, configurar, você pode buscar na lista, tá? Mas se você quiser adicionar ele aqui, configurar, não indico que você coloque mais de 10 botões, senão você vai perdendo muito espaço, né? Chamfer é com a letra C. E aí arrasta o chamfer para qualquer outro botãozinho, tá? E aí chanfrou. Como? Clica, né? E aí, ó, tá muito grande esse chamfer. Então, vou chegar aqui e vou reduzir o meu chamfer. Outra coisa, né? Será que o meu chamfer nesse modelo uniforme é o correto? Ou será que em outro modelo
é o correto. Então, a gente tem que adicionar o tipo de chanfer também, tá? Então, adicionei aqui o tipo de chanfer e a quantidade de segmentos. Não é chegar aqui e entupir de segmentos, tá? Você tem que testar para visualizar qual é o melhor. O amount a gente está aumentando e reduzindo. Clicou com o botãozinho direito para baixo, ele zera. Bom, então esse é o chanfer através aqui do teu modificador. Nem sempre vai ficar aquele resultado lá do Edit Poly, tá? Porque aqui, ó, a diferença é que aqui continua uma quina viva. Quer ver como é que fica isso aqui? Aperta F9, tá? O que significa F9? É o render, essa caixinha aqui, da Teapot, que é essa chaleira, e clica aqui, tá? Você vai ver essa imagem. Será que vai aparecer alguma coisa? Viu? Apareceu. Tá? Se você quiser ver uma imagem para visualizar ali como é que está o renderzinho, aperta a F9. Bom, fechei ali porque não vem ao caso agora. Vou fechar aqui. E se a gente for comparar, tá? Quando eu selecionei todo o objeto, né? Clica fora, seleciona todo. E vou dar um chanfer aqui, você vai ver que o resultado que a gente quer vai ficar melhor, porque ele realmente está o quê? Arredondando a face, tá bom? Outra dica, Carol, mas eu não quero dar o chanfer direto, eu quero fazer ele não destrutivo. Aí que começa a brincadeira, que é, você pode selecionar, beleza? E você pode, com isso aqui selecionado, vir aqui em cima e adicionar um chanfer. Repara que agora veio o símbolo aqui de quê? Esse símbolo. Esse símbolo é da edge. Então, significa que, se você fizer algo aqui, ele vai afetar a edge. E aí vai chegar no resultado que você quer. Aí você quer continuar modificando, né? Você pode chegar aqui e modificar. Show buttons, né? Esse tubinho de ensaio, a gente habilita. Por quê? Porque a gente quer visualizar os modificadores que estão ali em cima, né? Então, adicionei. E caso você queira fazer as suas modificações agora com esse Edit Poly do jeito que a gente tem, você pode adicionar outro Edit Poly. E ele vai considerar, a partir de agora, um extrude, ó, extrude, a partir desse abaulado que a gente já tem, tá? Então, não tem limite de modificadores. A gente pode adicionar vários, tá? Vários modificadores no nosso objeto. Sempre que você quiser sair do objeto, tem que desligar, ou clicando no número do atalho, que é o número 4, ou vindo aqui e desligando, ou chegando aqui em cima e desligando, para poder sair, fazer outra coisa, tá? Em outro objeto, por exemplo. Bom, vou deletar isso aqui. Então, você já viu Edit Poly, já viu o chamfer, o shell. Shell significa concha, tá? Não vai ter muito sentido aplicar ele aqui, nesse momento. Eu vou pegar aqui, ó, primitiva. Vamos pegar um plano, por exemplo, tá? Um plano. Plano, atalho G, ó, ele vem com vários segmentos por padrão. Chega aqui e vou zerar aqui, tá? Dá um zoom, pressionei a rodana do mouse, estou encaixando para uma melhor visão para mim. E vou chegar ali no meu plano e vou colocar o quê? O meu shell, só para que eu possa te explicar. Então, ó, o shell é uma concha, então eu tenho tanto para a parte superior como para a parte inferior. Então, inner seria dentro, outer fora, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, 5 e 5, tá? E você vai ver para cima e para baixo. É isso que o shell faz. Posso ter em um lado e não em outro? Pode, é só deixar o outro zerado, tá? Que aí você vai ter somente na parte superior. Estou explicando aqui o bem básico agora, tá? Mas ele é usado em milhões e milhões de coisas ao longo de projetos, tá? Por exemplo, fiz uma esquadria, quero dar volume a essa esquadria, essa janela, posso
Só clicar e criar a estrutura e adicionar um shell para fazer a volumetria. Bom, shell, apresentei o shell, né? Se você quiser, chega ali, configurar e letra S, até achar o shell e arrasta ele para cá, ok? Entendi. Vou aproveitar que estou com shell, então, já que tem uma coisa ali legal, que é o seguinte. Vamos aumentar aqui, o tamanho desse trem aqui, tá? Aumentei o tamanho disso aqui, ok? Eu preciso ter, para o que eu vou ensinar agora, digamos que isso aqui seja a toalha, isso aqui seja a minha mesa, tá? Eu vou clicar aqui, isso aqui vai ser mesa, ok? Isso aqui vai ser toalha, beleza? Então, vou adicionar muitos segmentos nessa toalha, porque uma toalha não dobra, né? Para ela dobrar, imagina se for isso, um papel, vai ficar todo encalacrado, né? Todo feio, todo amassado. Então, vou botar mais segmentos. Não é para colocar 1000, não, tá? Mais segmentos, ó. Estou visualizando ali, o F4 está habilitado, né? Ou o F3, tá? Está habilitado. Topo, letra T de topo. Vou modificar a posição. Deixa aqui em cima do que vai ser nossa mesa, tá? P de perspectiva, tá bem ali em cima, beleza? Ela tem que ficar ali em cima. Não precisa ficar lá em Far Far Away, não. Pode deixar só ali em cima. Beleza. Agora a gente vai adicionar um modificador chamado cloth, que é tecido. Esse cloth, você pode chegar aqui, configurar, vai lá na letra C até achar o amigo cloth, tá? E arrasta o cloth para onde você quiser. Cloth, agora, o que é o cloth? Cloth a gente faz tecido. Max não é muito bom, mas vai auxiliar. Cliquem em editar, objeto, e eu vou ter aqui toalha, e eu vou ter que adicionar um outro objeto, que vai ser meu objeto de colisão, tá? Bem para essa tela, coloca aqui tudo, ó. Bom, tá aqui minha mesa, aquela caixa. Vou adicionar. Bom, a minha mesa vai ser um collision object, que é um objeto de colisão, tá? A minha mesa que está aqui embaixo, ó, mesa, colisão. Toalha é o meu cloth, é o meu tecido, tá? Presets, eu não vou falar preset. Preset, vamos colocar um algodão aqui, cotton, tá bom? E aí, vamos fazer essa toalha cair. Vamos falar sobre dar um OK e vamos clicar em simular. Cada tipo de tecido ali faz um tipo diferente, por exemplo, de caimento, tá? Eu coloquei um algodão. Não precisa deixar calcular até o final, caso você não queira, tá? A gente pode interceptar o cálculo. Pronto. Então, tá aqui agora, ó. Eu tenho uma animação aqui embaixo, tá? O que eu costumo falar? Gostei do caimento aqui. Para fazer isso dentro do SketchUp é um parto, tá? Então, isso é uma vantagem daqui. Gostei desse caimentinho, beleza? Curti. O que eu faço? Eu quebro a animação. Como? Clica com o botão direito, converte em poly. Só que meu gizmo ficou lá em Far Far Away, ficou fora do objeto. Eu venho aqui em hierarquia, affect, center e centralizei e desligo, beleza? Então, tá aí um modificador chamado cloth. Quer fazer um travesseiro? Carol se empolgando. Vamos fazer uma caixinha, um box, tá? Essa caixinha tem que ser baixinha. Não pode ter muita altura aqui. Tem um tempo que eu não faço isso, hein? Segmentos, né? Vamos colocar aqui 100, 100. O que não pode ter? Segmentos aqui, dentro. Não pode ter nenhuma trava aqui dentro, tá bom? É isso. W. Eu não vou querer que ele caia em cima da mesa, então não vou ter nenhum objeto colidindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar, se você quiser adicionar um colisão, top, deixa o travesseiro em cima da mesa, tá?
Mas a gente vai adicionar o cloth. Vai lá em Object. Vai colocar, se quiser, a mesa. De novo. Mesa. Adicionei. E aqui, a gente vai dizer que aquele caixa ali que eu não botei nome, tá? É um tecido qualquer, flanela, cotton, padrão, né? Que é o default. E a pressão, a gente vai colocar aqui como 10. A mesa é um collision. O box é um tecido, aumentei a pressão e coloquei ali. Antes de colidir, vou botar ele mais para cima, vamos ver se vai funcionar também ou se eu não estou doidona. Que ele infla. Tem que esperar ele calcular aí. Não está inflando muito, já vi, por experiência, ó. Mas inflou, tá vendo? Aí ele ia bater. Eu só cancelei pra gente ir rápido, tá? Aí ele ia bater aqui na mesa e ia dar uma amassada. F4. Nossa, estão aprendendo coisas avançadas, hein? Eu vou dar um clique aqui e vou dar um convert, tá? Edit Poly e vou dar um Affect Center. Sempre centralize o gizmo, tá? Para que a gente possa movimentar isso dentro da cena com a maior facilidade possível. Bom, vocês aprenderam aí alguns modificadores. Mais modificadores? Tem vários que eu posso ensinar aqui. Vou colocar aqui uma caixa, colocar aqui um segmento e um segmento, tá bom? E aí tem um modificador que a gente pode trabalhar também, dentre todos esses que existem aqui, chamado, por exemplo, lattice. Né? Eu quero fazer algo gradeado, né? Lattice. Vou arrastar ele, botar aqui em cima do VW Map. E quando eu jogo um lattice, a gente vai ter isso, um gradeado. Né? Se eu chegar aqui em box, ó, tubo de ensaio habilitado, e aumentar a quantidade, tá? Ele vai aumentar. E eu tenho o raio, né, que eu posso até zerar, posso aumentar. Eu tenho a quantidade de sites, que seria aquela quantidade de lados, né, que a gente conversou, que você pode aumentar e vai ficar redondinho, tá? Então, tem esse modificador chamado lattice. Tem um outro modificador que você vai usar muito também, e eu vou falar mais sobre ele nessa aula para complementar outra coisa que eu quero falar. São dois modificadores que eu vou usar agora. Que é o seguinte. Vamos lá, colocar na vista F de front, né? F significa front. Front significa frente. Vamos deletar isso aqui. E vamos colocar aqui um plano. Plano. W. Não tem por que teu plano ficar cheio de segmento. Então, a gente vai ficar e zerar aqui. Beleza? Zerei o meu plano. Por que eu estou falando isso agora? Tem um modificador que eu quero usar chamado Left, para explicar como fazer uma coisa legal. E aí, esse modificador chamado Left, eu vou pegar uma referência. Estou no Google aqui para pegar uma referência. Vou pegar uma taça, tá?
você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar uma imagem no Google e vai precisar salvar nesse momento no teu computador, tá? É isso que você vai fazer. Uma imagem no Google, salva no teu computador. Estou salvando lá em Faculdade de Arquitetura, Maquete Eletrônica, estou deixando lá a minha taça. Salva ou JPEG ou PNG, tá bom? E aí eu peguei essa imagem aqui, ó, tá? Essa tacinha aqui. Isso que eu vou ensinar agora funciona com qualquer objeto que seja cilíndrico, tá? E que seja igual, seja simétrico. Então, taça, vaso de planta, mesa, peça de xadrez, tá? Tudo que for cilíndrico, garrafa de cerveja, refrigerante, vai funcionar essa técnica com esse modificador de agora, ok? Só que antes dele, a gente vai colocar uma imagem aqui. Por isso que eu fiz o plano. E deixa eu chegar lá na pasta. Para colocar a imagem aqui, atenção, você vai pegar a imagem e vai arrastar para cima do plano, ok? Não é chegar, pegar a imagem, arrastar para cá e dar um ok. Que aí a tua imagem, eu gosto de falar isso porque você não vai saber consertar, tá? A tua imagem, se eu for em Alt W, ela vai ficar aonde? Vai ficar lá na minha visão. Você vai tentar mudar de visão, tá? E a maioria delas vai ter uma foto ali atrás. Para você tirar, você vai ter que vir aqui em View, Viewport Configuration, Background e Use Customize User Interface, blá, 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 blá. Não, é a terceira opção, tá? Use Customizer User Interface Solid Color, cor sólida, cor cinza ali. Para chegar até aqui com maior facilidade, o atalho Alt B de bola, clica no terceiro e dá OK, tá? Para você retirar a sua foto lá do seu ambiente. Isso aqui é um pouquinho mais avançado. Quando eu ensino aos meus alunos painel de modificadores, a gente termina a aula com esse. Então, coloquei a imagem aqui, criei um plano, coloquei a imagem como uma referência, tá? E agora, a gente vai clicar aqui no menu de criação e vai mudar para Shapes, que são formas. Shapes, ó, são formas, linhas, tá? Ctrl Z. A gente vai fazer a linha, ok? Então, você vai chegar aqui, não precisa de muita linha, ó. Vamos juntos. Uma linha, duas linhas, 3, desce aqui, faz aqui assim, uma aqui, você vai parar no meio. Para parar de criar, você vai apertar ESC, tá? Então, ó, F3, eu tenho uma linha ali esquisita, tá bom? Para parar de criar, você vai apertar ESC. Bom, agora, Modify, eu modifico quem? A linha. Chegou aqui na linha, a gente vai selecionar o pontinho, esse pontinho. A gente está trabalhando, digamos, com vetores, só que dentro do 3D. Vou selecionar essa linha, ela é o quê? Mais arredondada. Então, vou ter que selecionar aqui, clicar com o botão direito nessa linha, nesse pontinho, né, corrigindo nesse ponto, nesse vértex. Clico com o botão direito e vou modificar o tipo dele. Em vez de ele ser um corner, corner significa ponto reto. Bezier significa ponto com âncoras, que eu posso modificar. Então, vou modificar para Bezier corner, porque aí eu posso mexer nessa âncora. Qual é a diferença do Bezier para o Bezier corner? A diferença é que o Bezier corner, eu posso mexer nas âncoras de maneira individual, tá? Essa é a diferença. Depois que você faz isso, você pode até chegar ali, por exemplo, modificar de novo, botar um smooth, que vai ser suave. Sempre que tiver essa palavra smooth, vai ser para deixar suave, tá? Deixar fofinho. Então, cheguei aqui. Posso fazer em todos? Pode, mas vamos aos poucos. Você está aprendendo hoje. Vamos lá. Clica com o botão direito, Bezier Corner e modifica isso aqui. Abre esse pontinho,
vai modificando aos poucos, chega perto se for preciso, tá? Esse pontinho aqui, eu deixei ele mais aqui assim, ó. E smooth, não vai direto, vou jogar um Bezier Corner. Vou mexer abrindo um pouquinho mais aqui. Pergunta que todo aluno me faz. Carol, se eu quiser adicionar mais uma linha aqui, eu posso? Um ponto? Pode, só que você vai ter que selecionar o segmento. Vai ter que chegar aqui embaixo, clicar em dividir. Pronto, aí você vai lá em cima, ou aperta número 1, porque aqui também é atalho 1, 2 e 3, do teclado normal. Aí sim, você vai poder chegar aqui e subir esse pontinho. Quero deletar um ponto. Carol, como que eu deleto um ponto? É só apertar sem medo o delete no seu teclado. Tá, então, criamos isso aqui. Bom, isso aqui vai virar agora uma taça. Com qual modificador? Você vai chegar, modificadores, né? O modificador chama-se LATHE. L-A-T-H-E. Então, vem aqui, L, LATHE. E vou colocar ele aqui em algum lugar. Vou colocar ele em cima aqui desse aqui, tá? Vou dar um OK. E LATHE. Carol, o meu ficou preto. Se ficar preto, clique em Flip Normal, tá? Para deixar normal. E como que esse trem vai virar uma taça? Você vai abrir aqui, vai entrar em Axis e vai puxar. Tá aí a taça. Tá? Quando você achar que tá OK, tua tacinha ali, pode colocar, retirar o cap, OK? Se tiver numa direção diferente, pode ajustar a sua direção. Sempre abra o Axis, ajusta, beleza? Left, desliga, tá bom? OK? Tem a tacinha ali, ficou bonitinha. Você pode jogar um outro modificador que está aqui dentro, chamado, tá aqui, Shell. Tá? O Shell, em vez de você botar para os dois lados, você botaria só para dentro ali, para que ele fique preenchidinho, bonitinho ali dentro, tá bom? Eu falei que era o último que eu ia ensinar, mas faltou um importante, que é o seguinte. Volta aqui em geometria, cria uma caixa qualquer, P de perspectiva, ó, aqui, ó, como ficou, Alt B de bola, clica na terceira opção e dá um OK. W, G, tá? Não tem problema se estiver fora do grid agora, não. O que eu quero falar? Um modificador muito importante. Pode deixar até com essa quantidade de segmentos que está aqui. Modificador muito importante chamado Mesh Smooth e Turbo Smooth. Tá? Então, Mesh Smooth. Vou chegar aqui, configurar, ou vai na lista direto. É o Mesh Smooth. Smooth é deixar fofinho. Ou Turbo, a letra T, Smooth. Esse modificador também a gente vai usar, que é o seguinte. Qual é a diferença? Vou copiar como cópia mesmo. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? Aqui eu vou botar o Mesh Smooth. Ele vai deixar fofinho, tá? E aqui eu vou colocar o Turbo Smooth. De cara, F3. A gente vê, né? Aqui, o Mesh Smooth, ele não altera a malha. Ele vai respeitar a sua malha. O Turbo Smooth, ele adiciona uma malha nova. Tá? Ele coloca mais malha para deixar mais suave o objeto. Tá? Essa é a diferença do Mesh para o Turbo. Os dois têm uma coisa chamada interações. Você não vai subir isso mais que 2, porque isso pesa. Tá? Então, quando eu aumento aqui, Modify, eu modifico. Tá? A interação, eu deixo o quê? No caso do Turbo Smooth, quanto mais interações eu coloco,
mais malha ele vai ficar, tá? Eu já vou voltar para 2. Já aqui, ele só arredonda, tá? Ele não adiciona mais malhas, beleza? Por que eu deixei com essa quantidade de segmentos? Porque esse é um modificador que ele necessita, tá? Ele necessita de pontos que a gente chama de pontos de trava. Então, se eu deixasse aqui com 1 e 1, você, no caso, a gente tem uma caixa, né? Um box ali. Se eu deixar 1 e 1, viraria um círculo, tá? Por quê? Porque ele não teria travas, ele não teria linhas para ele travar. Ele basicamente iria fazer o inflar, né? Então, isso a gente usa muito para fazer objetos que precisam ser mais orgânicos, tá bom? E, por fim, aqui é a mesma coisa, né? Se eu chegar aqui no box, nesse daqui, e deixar 1 e 1, a gente vai ter o mesmo resultado, né? A gente vai ter o resultado ali da bolinha com mais segmentos, né? Mas como não tinha nada para colidir, ele está ali. Último, só porque eu vi ali e lembrei, vou criar aqui um cilindro. Um cilindrinho, tá? E esse cilindrinho, W, eu vou colocar bastante segmento nele, só que bastante segmento na minha horizontal, tá? Então, vai ser aqui em right. E vou colocar um outro modificador, só porque eu vi aqui na hora que eu estava procurando, é o taper, tá? O taper. Arrasta ele, coloca aí aonde você quiser, tá? Subscreve, tá? Taper, ele dobra as coisas. Então, eu vou dar uma curvatura, só que eu tenho que achar o eixo. Ah, taper. Eu tô aqui pensando assim, não, taper, ele faz o stretch scratch, tá? Taper. O que dá a curvatura, que dobra, é o bend, tá? O taper, ele faz isso aqui, e a gente pode modificar o gizmo. Eu posso chegar aqui e modificar esse gizmo de lugar, tá? O que eu quero explicar, foi legal, taper também, mas é o bend, atalho B, bend, vou botar aqui no lugar do taper. Ah, o bend, sim, o bend que faz o que eu quero falar. Ó, tá? Bend. E aí é importante que você visualize aqui qual o eixo da tua distorção, tá? Quero fazer um elo ou alguma coisa que fique soltinha, assim, é o bend. Bom, é isso. Eu acho que deu para abranger bastante coisa, né? E espero que vocês tenham gostado.